eu sou a professora de Física Beth Carvalho e esse é o meu sinal. O tema da aula de hoje é potência elétrica. Essa aula se encontra na semana 6 do PET 3 de Física do terceiro ano ensino médio. Na aula de hoje, iremos compreender o conceito de potência elétrica e suas aplicações. Compreender o conceito de potência elétrica como a energia transferida por unidade de tempo e suas unidades de medida. Saber como é feita a medida da energia transferida e saber calcular o custo mensal da utilização de um eletrodoméstico. Saber resolver problemas utilizando a relação quantitativa entre potência, diferença de potencial e corrente elétrica. Vamos lá? Bem, potência elétrica. Temos aqui um resistor com seus dois terminais, A e B, uma resistência elétrica R e uma tensão ligada entre esses terminais, assim tendo uma corrente I percorrendo esse resistor. Nós sabemos que trabalho é o produto da tensão pela carga que vai atravessar aquele determinado resistor. Se eu divido por ΔT, intervalo de tempo, nós temos que trabalho sobre ΔT é igual a tensão vezes carga sobre ΔT. Como trabalho sobre ΔT é a potência, isso para qualquer potência, elétrica, mecânica, a potência é a relação entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo para realizar aquele trabalho. E a corrente é a quantidade de carga que atravessa a área de um sensor E corrente é a quantidade de carga que atravessa a área da seção transversal de um condutor por unidade de tempo. Temos então que potência é tensão vezes a corrente. A expressão P é igual a V vezes I permite calcular a potência elétrica consumida pelo resistor ou qualquer outro dispositivo elétrico colocado no seu lugar. Nós vimos pela primeira lei de Ohm que V é igual a R vezes I e vimos agora que potência é o produto da tensão vezes a corrente. Então, potência é tensão vezes a corrente, substituindo V por R vezes I, potência é R vezes I. Temos então que potência vai ser igual a R vezes I ao quadrado, resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Temos ainda pela primeira lei de Ohm, se tensão é a resistência vezes a corrente é a relação entre a tensão e a resistência, e potência é V vezes I. Substituindo, potência é V vezes V sobre R. Temos então que a potência é a tensão ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Podemos então calcular a potência elétrica em um resistor ou um equipamento qualquer, um elemento qualquer de circuito, com as expressões potência é igual a tensão vezes a corrente, potência é resistência vezes a corrente ao quadrado e potência é tensão ao quadrado sobre a resistência. Qual usar? Como saber qual usar? Depende do que foi dado para você no enunciado do problema, quais as grandezas que você conhece. As unidades no SI para potência elétrica é o watt, para voltagem já vimos que é o volt, para corrente elétrica vimos também que é o ampere e para resistência elétrica é o ohm. Bem, energia elétrica. Energia elétrica é o assunto do momento, né? E deveria ser o assunto para a vida inteira. Então, como que nós vamos determinar a energia elétrica consumida por um equipamento? Ou como nós vamos determinar a energia consumida por qualquer equipamento? Energia elétrica, energia mecânica consumida por equipamentos mecânicos, qualquer energia. Bem,
pensamos o seguinte: um equipamento, quanto mais potente ele for, maior vai ser o seu consumo de energia. Se a gente pensar em energia mecânica, de um equipamento mecânico, se a gente pensar em um automóvel 1.0 e um carro de Fórmula 1, percorrendo o mesmo percurso, realizando o mesmo trabalho, o motor do carro 1.0, que é bem menos potente, ele vai consumir muito menos combustível, que é a fonte de energia para o seu funcionamento, do que o motor de um carro de Fórmula 1. E isso vai acontecer também com os equipamentos elétricos. O equipamento mais potente vai consumir mais energia elétrica. E esse consumo de energia elétrica, além da potência, ele vai depender de quê? Vai depender do tempo de funcionamento. Nós sabemos que um equipamento, se a gente pensar, por exemplo, vamos voltar lá para o exemplo do carro. Em uma viagem de 30 quilômetros, um carro 1.0 vai consumir uma determinada quantidade de combustível que fornece a sua energia. Se esse mesmo automóvel percorrer um percurso de 2.000 quilômetros, ele vai consumir uma energia muito maior, uma quantidade de combustível muito maior, porque ele vai funcionar por um tempo maior. Se a gente pensa em energia elétrica, pensando lá dentro da nossa casa, um banho de 30 minutos, ele vai consumir o triplo da energia de um banho que durou apenas 10 minutos. Então, quando a gente pensa que a energia elétrica consumida está diretamente ligada à potência do equipamento e a energia elétrica consumida está diretamente ligada ao tempo de utilização desse equipamento, nós vamos ter que energia é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Como unidades, nós vamos ter unidades práticas e unidades do Sistema Internacional. Para nós, aqui no Brasil, como unidades práticas, nós vamos ter a potência elétrica, unidade prática, o quilowatt. Lembrando, quilo significa 1000, representa 1000. 1 quilowatt, 1000 watts. A unidade prática para o tempo é hora. E a unidade prática para energia elétrica é o quilowatt-hora. A conta de energia que chega até as nossas casas é medida nessa unidade, em quilowatt-hora. No sistema internacional, a unidade de medida de potência elétrica é o watt, de tempo é o segundo e de energia elétrica é o joule. Na verdade, joule é a unidade no sistema internacional para qualquer tipo de energia. Então, não poderia ser diferente com a energia elétrica. E por que para as nossas casas a conta de energia não vem em joule, e sim em quilowatt-hora? Vamos imaginar que tem que ser medido o tempo de funcionamento em um mês de todos os equipamentos. Então, por isso, unidade prática. É muito mais prático esse tempo ser medido em horas do que em segundos. 1 kWh é, então, a quantidade de energia de 1 kW que é transformada no intervalo de tempo de 1 hora. É transformada em quê? É transformada em um outro tipo de energia naquele equipamento elétrico. E vamos ter a conversão de unidades, de unidade prática para sistema internacional. Vimos então energia, potência vezes tempo, 1 kWh significa 1 kW, a potência de 1 kW, em um tempo de 1 hora. Passando para o sistema internacional, 1 kW, 1000 watts, 1 hora, 3.600 segundos. Multiplicando, nós vamos ter então 3.600.000 joules. 1 kWh vai ser equivalente a 3,6 vezes 10 elevado à sexta joules. Bem, temos uma outra unidade que é o cavalo-vapor.
um cavalo vapor, ele equivale a aproximadamente 735,5 watts. De onde vem essa unidade de cavalo vapor? Bem, durante o século XVIII ou até o século XVIII, os cavalos eram utilizados para carregar carvão nas minas. E James Watt criou uma máquina térmica, uma máquina a vapor, e patenteou essa máquina a vapor. E aí ele precisava fazer a propaganda dessa máquina a vapor. Então ele se lembrou dos cavalos e ele fez a seguinte experiência. Para um cavalo levantar uma massa de 75 quilogramas por uma altura de 1 metro em 1 segundo, ele vai fornecer àquele sistema uma potência de 735,45 watts e chamou a essa unidade, a essa potência, de um cavalo vapor. E fazendo a sua propaganda, e ainda disse o seguinte: mas a máquina a vapor, diferente do cavalo, não precisa parar para descansar, não precisa parar para dormir, não precisa se alimentar, não precisa tomar água e vai estar funcionando sempre com a mesma potência, né? Vai conseguir funcionar às 24 horas e sempre com a mesma potência. E a máquina térmica, a máquina a vapor, foi o boom do momento, né? Ela auxiliou na Revolução Industrial. E a gente utiliza até hoje. Vamos fazer um exemplo. Esse exemplo está lá no seu PET. Exemplo 1. A figura seguinte representa um circuito elétrico composto por uma fonte ideal e 3 resistores. Sabendo que a DDP da bateria vale 12 volts, determine: letra A corrente que passa em cada um dos resistores. Letra B, a potência dissipada no resistor de 6 ohms. E letra C, a potência desenvolvida pela bateria. Este é o nosso circuito. Na letra A, nós queremos saber a corrente que passa em cada um dos resistores. Inicialmente, nós vamos calcular a resistência equivalente do circuito. Nós vamos pensar o seguinte: nós temos uma corrente total, que sai da fonte. Essa corrente total, não tendo um outro caminho, ela vai passar completamente pelo resistor R3. Então, a corrente que passa pelo resistor R3 é a corrente total. Quando chega ao nó, essa corrente vai se dividir. Uma parte I2 vai passar pelo resistor R2 e uma parte I1 vai passar pelo resistor R1. Essa divisão ela não é por igual, vai depender da resistência elétrica em cada um dos ramos. Vamos calcular primeiro a resistência equivalente do circuito para depois calcularmos a corrente total que atravessa esse circuito, que é a corrente que vai estar atravessando o resistor R3. Então, temos aqui R1 e R2 estão em paralelo. A resistência equivalente entre R1 e R2 vai ser o produto, 3 vezes 6, dividido pela soma, 3 mais 6, 18, dividido por 9, a resistência equivalente aqui vai ser igual a 2 ohms. Calculamos a resistência equivalente. Continuando, substituímos a resistência equivalente. Agora a gente vai calcular a resistência equivalente total. Temos 2 resistores que estão ligados em série. Então, a resistência equivalente total vai ser a soma deles. 2 mais 2, que vai ser de 4 ohms. Calculamos a resistência equivalente, agora a gente consegue calcular a corrente total
que é a mesma que está atravessando o resistor R3. Quem vê? Ri. Primeira lei de Ohm. Tensão total, resistência equivalente total, corrente total. 12 é igual a 4 vezes a corrente total. Corrente total, 12 dividido por 4, corrente total, 3 amperes. Como vimos, é a mesma corrente que está atravessando o resistor R3. Queremos saber agora qual a corrente que atravessa R1 e R2. Para isso, nós vamos calcular a diferença de potencial que vai atravessar este ramo, R1 e R2. Bem, sabemos que a corrente total que está atravessando é uma corrente de 3 amperes. Então, a tensão R vezes I, a tensão vai ser igual à resistência, que substitui esses dois, é 2 ohms, vezes a corrente, que é 3 amperes. Então, a tensão aqui é de 6 volts. Calculamos a tensão, vamos agora calcular a corrente em cada um deles, sabendo que, na associação em paralelo, os dois resistores estão sujeitos à mesma tensão. Então, V1 é igual a R1 vezes I1, 6 é igual a 3 vezes I1, I1 é igual a 6 dividido por 3, 2 amperes. Calculando agora a corrente elétrica I2 no resistor R2, V2 é igual a R2 vezes I2. Está sujeito à mesma tensão de 6 volts, a resistência 6 ohms, vezes I2. I2 é 6 dividido por 6, que é igual a 1 ampere. E agora eu quero saber qual é a potência dissipada no resistor de 6 ohms. Esse resistor de 6 ohms, ele está sujeito a uma tensão de 6 volts, está sujeito a uma corrente de 1 ampere e a sua resistência elétrica é 6 ohms. Eu quero saber a potência dissipada. P é igual a V vezes I. A potência, então, vai ser 6 vezes 1, potência vai ser de 6 watts. Na letra C, eu quero saber a potência desenvolvida pela bateria. Da mesma forma, potência vai ser tensão total da bateria vezes a corrente total, que vai ser 12 volts vezes 3 amperes, a potência vai ser de 36 watts. As respostas estão aí. Bem, e o nosso recadinho de hoje? Economize energia. Aproveite a iluminação natural. Não acenda as lâmpadas em horários, onde não é necessário. Adote cores claras nos ambientes. Use lâmpadas fluorescentes ou de LED que gastam menos. Saiba como economizar energia em casa durante o banho, Não ligue na potência mais alta, não ligue no inverno, economize o seu tempo de banho. Tire os eletrônicos da tomada, porque aquele LEDzinho do stand-by consome pouca energia, mas consome energia. Diminua a troca de calor na geladeira, não coloque muitos alimentos, sacolas plásticas, caixas, libere a corrente de convecção ali dentro.
Reduza o uso do ferro de passar roupas. Será que é necessário mesmo passar todas as roupas, todas as toalhas, todos os lençóis, as roupas de malha que você vai ficar dentro de casa? E quando for passar roupas, junte uma quantidade maior. Considere trocar os seus eletrodomésticos. Eletrodomésticos muito antigos ou danificados, eles consomem mais energia. Verifique a fuga de energia da sua casa. Às vezes o seu relógio está rodando e não tem energia sendo consumida, então pode estar perdendo essa energia. Se possível, invista em um sistema de aquecimento solar. No interior, nas casas do interior, tem um sistema de aquecimento que é excelente. A serpentina, que é ligada ao fogão a lenha, e aquela água aquecida vai direto para a caixa d'água que está acima do chuveiro. É uma economia perfeita e o banho fica perfeito também. Instale temporizadores e sensores, se for possível. Cuide da temperatura interna da sua casa, deixe ventilar, não faça da sua casa uma estufa. Envolva toda a família na economia, né? Um pouquinho de cada um vai ser muito para o nosso país. E para vocês, né? Para o bolso de cada um de vocês. Bem, na aula de hoje aprendemos potência elétrica, energia elétrica e a economia de energia, que é muito importante. Nós estamos em uma seca e é a maior seca dos últimos 91 anos. Vamos cuidar do nosso planeta. Bem, terceiro ano, terminamos hoje o PET 3. Estude, releia, faça os exercícios, tire as dúvidas com seu professor e nos vemos no PET 4. Bons estudos!